Antes da palavra ainda, peraí, deixa eu pensar. Não, vamos para a palavra, tá bom? Abre comigo no livro de 1 Tessalonicenses essa noite, irmão. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Nós iniciamos o estudo da carta de 1 Tessalonicenses no domingo passado. Se você, por acaso, perdeu a introdução, eu peço que você ouça o áudio. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos ver o capítulo 1 inteiro. Na verdade, são 10 versículos. Todos estão lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1? Amém? Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Eu oro que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. A Tua palavra é santa, Deus, ela é a semente do céu, que penetrando no coração humano, ela tem o poder de transformar toda a vida, Senhor. Eu oro, Deus, que a Tua palavra, Senhor, traga salvação essa noite, cura, libertação, transformação de vida, Senhor. Ó Deus, que a fé do Teu povo seja fortalecida. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós Te vejamos, Senhor. E, Deus, possamos Te seguir, ó Deus, com todo o coração. Deus, cumpre em nós o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Estamos aqui por causa do Senhor, para o Senhor, ó Deus. Então cumpre o Teu querer, a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor. E ela cumpre tudo aquilo, todo o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Seja assim em nossas vidas essa noite, Pai. Livra-nos de toda distração, Senhor, e nos guia agora nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, fico muito feliz por começar sempre um livro novo com vocês. Nós vimos a semana passada, esse livro tem 5 capítulos, e o tema dessa carta é Jesus, o Rei que vem, né? Fala sobre a volta de Jesus, né? A segunda vinda do Senhor. E nós vimos na linha do tempo, né, que antes da vinda física do Senhor, dele pisar os pés na terra, haverá o arrebatamento da igreja, né? E isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Nós simplesmente devemos estar preparados para isso, né? E então somos muito empolgados por essa carta, por nos lembrar sobre a volta do Senhor. E essa carta, 1 Tessalonicenses, ela foi a primeira carta de Paulo escrita aos irmãos da Europa.
Alguns acreditam que foi a primeira carta de todas as epístolas do apóstolo Paulo. Então ela é muito preciosa para nós, né? Ela é muito importante para nós, pelo conteúdo dela e pela importância dela. Quando Paulo chegou em Tessalônica, a gente viu um pouquinho a semana passada, ele já saiu corrido de Filipos, né? Na Comunhão dos Lares foi um tempo maravilhoso, que a gente foi acompanhando todo o livro de Atos, lá desde o capítulo 15, 16, 17, os passos do apóstolo Paulo, até ele chegar em Tessalônica, e a gente viu que ele ficou ali 3 semanas, ele já saiu de Filipos corrido por causa da perseguição, não foi isso? E ele chegou ali, ficou 3 semanas pregando na sinagoga, e ali houve uma perseguição, né, implacável contra ele. Ele teve que sair de lá em 3 semanas, mas no curto período de tempo que o apóstolo Paulo esteve com aqueles irmãos, né, que ele pôde falar do amor de Jesus, da palavra de Deus, aqueles irmãos, eles receberam a palavra do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor operou maravilhas naqueles corações, de forma que essa igreja floresceu, né? A obra de Deus prosperou naquele lugar. E eles se tornaram, como nós acabamos de ler, modelo, exemplo de fé, de amor, de esperança para todos os cristãos, né, de toda aquela região e de toda a parte do mundo. É o que essa carta nos fala. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, né, e a gente vai ver o tema: o poder das virtudes cristãs, fé, amor e esperança, porque essas são as características que Paulo destaca nesse capítulo, que ele via naqueles irmãos. Tanto que ele experimentou, como ele ouviu. Quando Timóteo e Silas vieram relatar como estava a igreja em Tessalônica, para ele depois, mais tarde lá em Corinto, ele ficou sabendo: olha, esses irmãos, eles estão sendo perseguidos igual você, quando estava lá com eles. Mas uma coisa maravilhosa está acontecendo. Eles estão firmes na fé. Alguns deles têm até morrido, mas eles estão preparados para a volta de Cristo. Eles não vão desistir. Eles estão firmes até o fim, esperando o Senhor voltar para eles. Isso não é maravilhoso? É tremendo. Eu amo essa carta e você vai amar também. Então vamos começar, irmãos. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo ele se identifica, né, como autor da carta, mas não sozinho. Ele inclui Silas e Timóteo, que estavam com ele quando ele chegou em Tessalônica e começaram a falar do amor de Deus àqueles irmãos. E ele inclui eles como autores dessa carta àqueles irmãos. E ele fala: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo ele repete em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo? Ele não está diferenciando, mas ele está mostrando para nós que a igualdade, tá bom? Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que vocês estão em Deus. Nós cremos num Deus trino, 3 pessoas, um único Deus. Nós não temos 3 deuses, nós temos um só Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Iguais em autoridade, em poder, em atributos, em essência, iguais em onipotência, onipresença, onisciência, tá bom? Isso é muito importante para nós. E no versículo 2, mas uma coisa interessante, ele fala aqui, olha: a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Prestem muita atenção nisso, que é interessante. Muitas pessoas sabem que graça e paz era um costume grego de cumprimentar os outros, né? Só que não essa graça que nós conhecemos por meio de Jesus, essa graça que é esse favor não merecido, essa graça que esse alcançar de Deus, é tudo aquilo que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. O que é graça? É tudo que recebemos de Deus em Cristo Jesus. A salvação, a nova vida, a filiação, o céu, a herança do céu, tudo isso você não gastou um tostão, você não tem como fazer nada para merecer. É tudo de graça, é tudo por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, todo esse favor não merecido, né, que nós não temos como merecer, que nós não temos como comprar, nós não temos como barganhar, que nós recebemos em Deus, não era essa graça que os gregos se cumprimentavam. Na verdade, a palavra no grego, ela muda um pouquinho, com 2 letrinhas, né? 2 letrinhas. Essa graça é a charis, e no grego eles colocavam alguma coisa como karen, alguma coisa assim,
que significava não essa graça cristã, significava alegria. Então, o cumprimento grego era: paz e alegria sejam dadas a vocês, paz e alegria para vocês, paz e alegria para vocês. Paulo, ele mudou 2 letrinhas, e no grego é muito parecido, mas o significado é muito maior, é muito mais do que a alegria que nós recebemos em Cristo. Essa saudação do apóstolo Paulo, costumeira, dele, em todas as cartas, graça e paz, não é algo que era comum, é algo de Paulo, é uma saudação paulina, que ele introduziu, representando que esse favor imensurável que Deus nos deu em Cristo seja sobre a vida de vocês. E não só isso, que a paz que excede o entendimento e guarda o seu coração irrepreensível diante dele, seja sobre a sua vida. Então essa é a saudação do apóstolo Paulo a esses irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Quando Paulo fala isso, sempre damos graças por todos vocês, mencionando em nossas orações, ele não está exagerando. Paulo, ele amava falar com Deus. Oração é falar com Deus. E Paulo, ele falava com Deus. Isso não quer dizer que ele passava 24 horas lembrando o irmão nome por nome, sabe? De todas as igrejas que ele estava. Não significa isso. Significa que nas orações dele e durante o dia, enquanto ele trabalhava, enquanto ele fazia as coisas, ele estava conversando com Deus, lembrando dos irmãos. Sabe como a gente faz, quando a gente está indo para o trabalho, a gente está trabalhando, ou lavando a louça, ou lavando o quintal, e a gente está lembrando dos irmãos, a gente está lembrando que os irmãos estão passando, e a gente começa a falar com Deus sobre os irmãos, mencionando esses irmãos nas nossas orações. Então é isso que Paulo está falando. Sempre que eu converso com Deus, eu falo sobre você. Sempre que eu falo com o Pai, eu toco no teu nome. Eu lembro do que Deus está fazendo na tua vida. Eu lembro do que você está passando. Eu falo com Deus sobre você. Eu falo com Deus sobre os teus problemas. Eu falo com Deus sobre a tua enfermidade. Eu falo com Deus sobre a perseguição que está acontecendo aí. Eu falo com Deus sobre aqueles entre vocês que morreram por causa da fé em Cristo Jesus. Eram essas coisas que Paulo falava com Deus. Paulo falava com o Pai sobre os irmãos, assim como nós fazemos também. Isso não quer dizer que ele tinha momentos específicos que ele parava com Timóteo, ele sentava: Silas, chega aí, Timóteo, chega aí, vamos orar agora pelos irmãos lá em Tessalônica, vamos orar, porque eles estão passando por uma perseguição terrível, eles estão passando por uma dificuldade muito grande, eles precisam da força de Deus. Haviam esses momentos também, mas nada os impedia de, durante o dia, mencionar os irmãos, conversando com o Pai sobre eles. Tudo bem? Versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Vamos ver o que os irmãos têm demonstrado. O que os irmãos em Tessalônica têm demonstrado? Que Paulo acha digno de não só mencionar na carta, mas de lembrar diante de Deus. Imagina, Paulo está falando, continuamente, significa que diariamente, constantemente. Paulo, ele lembrava disso. O que acontecia na vida daqueles irmãos que chamava tanto a atenção do apóstolo Paulo? Que fazia com que ele lembrasse desses irmãos quando ele conversava com Deus. Está aqui. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a chamada tríade cristã: fé, amor e esperança. Não é? Todo cristão tem isso: fé, amor e esperança. Só que a fé, o amor e a esperança desses irmãos, eles se destacavam ao ponto de fazer com que Paulo se lembrasse deles em suas orações, constantemente. Ele fala que a fé, primeira delas, a fé deles resultava em quê? O que está escrito lá, igreja? Trabalho. A fé deles no Senhor fazia com que eles servissem uns aos outros. A fé deles no Senhor fazia com que eles
servissem ao Senhor. Eles trabalhavam. Eles não estavam esperando Jesus de braço cruzado, como a gente falou a semana passada. Não, eles estavam trabalhando. Eles estavam diligentemente trabalhando. A fé deles resultava em trabalho. E o amor deles? O amor que eles tinham resultava em quê? No esforço. Eles se esforçavam. Veja, que quando a gente ama, a gente se esforça, né? Seja o marido pela esposa, seja a esposa pelo marido, sejam os pais pelos filhos, né? Quanto esforço os filhos não nos fazem ter, né? A minha pequena já me faz um grande esforço. Vocês segurem agora, as histórias vão começar, né? Já estou preparado. Mas os filhos, eles, por causa do amor que a gente tem por eles, eles nos fazem nos esforçar. Nossa, eu não, né? Agora não jamais faria isso, mas por causa dos filhos a gente faz, né? Então o amor, ele tem esse poder de motivar a gente, né? E esse amor, ele motivava os irmãos em Tessalônica a servir, a fazer algo, a se importar um com o outro. Então, é claro que esse amor, ele é só um resultado do amor de Deus, né? Essa fé. É interessante, eu estava pensando enquanto eu estudava, Deus, ele nos amou primeiro, amém? Ele nos amou primeiro. O nosso amor é resposta a Deus. Então, quando a gente recebe o amor de Deus, poxa vida, Deus me ama tanto que enviou o Filho dele para morrer por mim. O amor de Deus é o primeiro a alcançar o nosso coração, amém? O amor de Deus é a primeira coisa de Deus a alcançar a gente. E por causa dessa fé no amor de Deus, porque Deus me ama, Deus se importa comigo, Deus quer bem, Deus fez uma loucura por mim, Ele enviou o próprio Filho para morrer no meu lugar. Nossa, por causa que eu fui abençoado com o amor de Deus, esse amor já gera em mim o quê? Fé, não é? Esse amor já gera em mim fé, essa confiança no amor de Deus. E aí, a esperança de que se Ele já provou para mim que me amava antes de eu responder para Ele, tudo que Ele prometeu é verdade. Ele vai voltar para nos buscar, Ele nos ama, todas as promessas da palavra de Deus são verdadeiras, elas vão se cumprir. Então, tudo que a gente pode ter como cristão, né? Fé, amor, esperança, só existe por causa de Deus, só existe porque Deus nos amou primeiro, né? Então, essa é a nossa vida. Então tudo volta para Jesus, tudo tem a ver com Jesus. E esses irmãos, Paulo está tão feliz, Paulo está tão maravilhado, porque a fé, o amor e a esperança deles tem repercutido. E a gente vai ver no decorrer do capítulo o que isso tem levado os irmãos a fazer. E no versículo 3, voltando isso. A fé deles tem resultado em trabalho, o amor deles tem resultado em esforço e a esperança deles tem resultado em perseverança. Sabe o que é perseverar? É continuar crendo mesmo em condições desfavoráveis. Isso é perseverar. Nossa, vocês estão perseverando, vocês que estão aqui hoje, vocês estão perseverando, não é? Porque muitos já não estão aqui. Vocês estão perseverando, vocês estão passando por lutas? Eu aposto que sim. Eu aposto que vocês devem estar passando por muitas dificuldades. Eu aposto que a vida não tem sido tão fácil para vocês. Mas vocês têm perseverado. Vocês continuam crendo apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar de tudo vir contra, apesar de tantos obstáculos. Vocês têm continuado. Então esses irmãos, a fé deles estava resultando em serviço, em trabalho, o amor em esforço e a esperança deles no Senhor Jesus. Paulo faz questão de mencionar a esperança de vocês em Jesus tem motivado vocês, tem levado vocês a perseverarem, a continuar firme. Amém? Tremendo, né? Maravilhoso. E aí eu parei e pensei, irmãos, será que as pessoas que têm contato conosco, elas podem nos lembrar de nós quando elas pensam na nossa fé, no amor e na esperança? Será que as pessoas, quando elas têm um contato com a gente, elas são impactadas com
a nossa fé também, com o nosso amor, com a esperança. Falo nosso porque é de Deus, né? Mas Deus está em nós, né? Jesus mora em nós, não é? Amém? Jesus mora em nós. Então, será que as pessoas que têm contato conosco, elas estão sendo impactadas por Jesus na nossa vida? Por causa dessa fé, ou esse trabalho que é motivado pela fé, ou esse esforço que é motivado pelo amor, ou essa perseverança que é motivada pela esperança que nós temos nele? Porque se não estão, elas devem ser, não é verdade? Se por acaso elas não estão sendo impactadas, elas devem ser. A gente precisa reavaliar o que nós estamos deixando transparecer. Porque a verdade é uma, Jesus ele mora no coração de todo filho de Deus. Jesus mora em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então as pessoas elas têm contato conosco, elas têm contato com Deus. E a nossa fé, ou o amor e a esperança, tem que impactar a vida delas. Tem que fazer igual Paulo, tem que fazer elas saírem depois de falarem com a gente, depois de terem um tempo com a gente, e lembrar, puxa vida, fulano de tal, que fé, que amor, que esperança essa pessoa tem. Amém, queridos? Tem que ser assim. O versículo 4 fala: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Veja só, eu acho tremendo também, né? Eu vou falar que eu amo todos os versículos e você vai falar amém. Não é tremendo? Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Então tudo isso, a fé, a esperança, o amor daqueles irmãos, levaram Paulo a concluir uma coisa simples: vocês são amados de Deus e Ele escolheu vocês. Não é verdade? Quando você vê o agir de Deus, Paulo sabia que era o Espírito Santo de Deus. Paulo sabia que tudo isso não tinha tanto a ver com os irmãos, mas com o que Deus estava fazendo na vida deles. Quando você olha para alguém que a fé é impressionante, o amor é impressionante, a esperança é impressionante, você só conclui uma coisa: Deus está trabalhando naquela vida. Deus está sendo glorificado através dessa vida. Ou seja, essa pessoa é amada por Deus, essa pessoa é escolhida por Deus. Deus escolheu essa pessoa para ser glorificado através da vida dela. Agora eu pergunto para vocês, essa não é a realidade de todos nós, irmãos? Sim ou não? Pelo que você conhece do Evangelho, pelo que você conhece da palavra. Sim ou não? Sim, não é? Essa é a realidade de todos nós que são chamados a viver pela fé no Senhor. Irmãos, então, com essa verdade, eu fico feliz de dizer para você: você é amado de Deus. Você é escolhido por Deus para a glória do nome dEle. Amém? Você pode se alegrar com isso? Glória a Jesus. Você é amado por Deus e Ele escolheu você. Então, você tem tanto o amor de Deus como a eleição de Deus. Deus escolheu você para ser glorificado através da sua vida. Era visível, irmãos, o amor de Deus na vida daquela igreja. Era visível, era palpável. Paulo podia ver que Deus estava se movendo ali. Versículo 5 diz: porque o nosso evangelho, veja só, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo está falando: olha, Deus só pode estar trabalhando em vocês. O amor de Deus é visível na vida de vocês. Vocês são escolhidos por Deus. Sabe por que Paulo podia ter certeza absoluta disso? Porque ele diz aqui, olha, quando o evangelho chegou até vocês, não foi só em palavra, foi em poder também, no Espírito Santo e em convicção. Paulo está falando: olha, quando a gente falou do evangelho para vocês, quando a gente falou de Jesus, quando a gente falou que Deus enviou o Filho dele para morrer por vocês, e que ele ressuscitou dentre os mortos, e que ele ama vocês, e que ele está voltando para vocês, vocês creram, vocês receberam essa palavra no coração, vocês se agarraram a isso. Irmãos, não é verdade que uma coisa é você ler a Bíblia, uma coisa é você conhecer o que ela diz, outra é você confiar nisso, né? Outra é você se agarrar a isso, outra é você botar toda a tua esperança nisso.
E eles tinham colocado, eles tinham recebido aquela palavra, não era só, uma palavra bonita que eu ouvi, que legal que Deus me ama. Não, eles creram, Deus me ama, Deus me escolheu, Jesus morreu por mim, Ele é digno de que eu viva para Ele. Esse foi o entendimento daqueles irmãos. Eles realmente acreditavam em tudo que eles ouviram. É maravilhoso isso, quando a gente não é simplesmente ouvinte da palavra, não é? Quando a gente realmente acredita e pratica essa palavra, aí a palavra faz diferença na nossa vida. A palavra só faz diferença na nossa vida, irmãos, quando a gente não só ouve, mas quando a gente ouve e acredita nela. E sabe como a gente acredita? Quando a gente pratica. Quando a gente pratica a palavra de Deus, nós estamos realmente crendo nessa palavra. Ela está realmente fazendo efeito na nossa vida. Ela realmente está nos transformando. Ela realmente está nos fazendo algo que é humanamente impossível, né? É alguma coisa que só Deus pode fazer. Era isso que Paulo via na vida desses irmãos. Ele falou, vocês creem, a palavra de Deus está transformando vocês. A palavra de Deus está surtindo efeito em vocês. Vocês acreditam, vocês praticam a palavra de Deus. Ele fala, e ele conclui isso, né? Que não foi só em palavra, porque se fosse só em palavra, ele tinha entrado no ouvido e saído no outro. Mas ele fala, foi em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Eles estavam convictos de que aquela era a palavra de Deus, não era a palavra de homens, não era a palavra do Paulo, era a palavra de Deus. E quando a gente confia que Deus está falando para a gente, tudo muda, né? Tudo muda. Quando a gente ouve a palavra de Deus, não, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Essa carta de amor é para mim. Deus se importa com a minha vida. Deus quer que eu ouça isso e acredite nisso. E eles estavam fazendo isso. Então eles tinham essa convicção, plena convicção. E era por causa disso que Paulo podia ver o poder do Espírito Santo agindo na vida deles. E ele diz, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, Paulo está falando, olha, vocês sabem, a gente não podia fazer muito. A gente ficou pouco tempo aí. A gente saiu correndo, porque queriam matar, acabar com as nossas vidas. Mas, pelo pouco tempo que vocês ouviram a palavra, vocês creram. E a palavra, ela transforma. A palavra, ela não deixa de cumprir o propósito de Deus, mas ela transforma. Onde a palavra cai e a fé, ela transforma. Onde a palavra cai, o coração, o ouvido, a parábola do semeador deveria ser a parábola da semente, ou do solo, né? Porque é a semente que faz diferença. E, na verdade, aquela parábola mostra 4 tipos de solos diferentes, né? Que onde a semente cai, uma tem pedras, ela não pode se aprofundar, outra tem espinhos, sufoca a semente, a outra é asfalto, não tem terra nenhuma, a outra é um solo bom, onde a palavra cai e produziu, né? 30, 60, 100 por 1. Então, tudo vai depender do solo, tudo vai depender onde essa palavra, essa semente está caindo. Se é um solo fértil, se é um coração que crê, com certeza essa palavra vai produzir muito fruto. Amém? E o coração daqueles irmãos foi um solo muito fértil, porque a palavra, ela produziu muito fruto. E antes da gente seguir adiante, irmãos, ore por isso, ore por um coração cheio de fé na palavra de Deus. Ore por um coração cheio de convicção, né? Paulo, ele tinha um coração convicto, ele se movia pela vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha convicção, ele chegou naquela cidade porque a gente seguiu os passos de Paulo na comunhão dos lares, a gente viu. O Espírito Santo falava, aqui não, Paulo, Bitínia não, ali não, agora não. Ele viu um homem lá na Macedônia falando, olha, vem para cá. E ele foi, ele obedeceu. Você acha que ele tinha dúvida que Deus ia fazer uma obra ali? Não. Você acha que ele estava preocupado se ia depender da performance dele? Será, eu não sei se eu estou no meu melhor dia. Você acha que ele estava preocupado com isso? Não. Porque Deus falou, vai e faz.
Ele simplesmente obedeceu. Quando Deus manda, irmão, Ele mesmo faz. Você crê nisso? Quando Deus manda você fazer alguma coisa, Ele mesmo vai fazer. É que Ele gosta de parceria, Ele gosta que a gente esteja junto com Ele, mas é Ele que faz a obra, não somos nós. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu lembro de Jonas, vai lá pregar para os ninivitas, Jonas. Ah, não quero, não gosto, eu odeio eles. Simplesmente vai, Jonas. Não estou falando que você gosta, só obedece. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Todo mundo se converteu. Quem faz a obra é Deus. Então Paulo, ele não tinha dúvida, ele não tinha medo, ele não tinha incerteza que Deus ia operar. Ele foi, ele obedeceu e Deus estava fazendo. Isso é convicção. Ore a Deus, irmãos, até você ouvi-lo. Ore a Deus, busque a Deus até você ser convicto do que Deus quer que você faça. E então simplesmente obedeça. Amém? Versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então Paulo, novamente, ele fala, olha, de fato, verdadeiramente, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. E em que aspecto Paulo está falando isso? Que os irmãos em Tessalônica se tornaram imitadores dele e do Senhor Jesus. Se fosse outra pessoa, talvez tivesse um pouco de vergonha, né? Olha, sejam meus imitadores, né? Façam o que eu faço, né? Me sigam. Mas Paulo não tinha, porque ele sabia que ele seguia Jesus, ele sabia que imitava Jesus. Quando Paulo fala, olha, vocês de fato se tornaram nossos imitadores e do Senhor, ele está falando da perseguição que aqueles irmãos estavam passando. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé deles em Jesus. Eles estavam sendo ameaçados na família, no trabalho, na sociedade, os vizinhos. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé deles. Alguns já tinham sido mortos e eles continuavam louvando a Deus, buscando a Deus. E Paulo fala, olha, eu tive com vocês pouco tempo, mas foi o suficiente para vocês aprenderem. Vocês entenderam. Vocês realmente entenderam. Realmente o Espírito Santo está trabalhando em vocês. Porque eu estava aí sendo perseguido por causa da minha fé, e vocês estão sendo perseguidos por causa da fé, e continuam aí, e continuam firmes. Jesus foi perseguido e morto, por quê? Porque ele se declarou filho de Deus. Então, está falando, olha, vocês são imitadores nossos e do Senhor Jesus. Porque vocês estão sendo perseguidos pela verdade, pelo que você crê, pelo que você é. E ele fala, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. E essa alegria, irmãos, ela não tem como ser descrita, né? Você ser perseguido pela fé e ter alegria. Isso, eu tenho certeza que Paulo estava lembrando dele e Silas, né? Antes de chegar em Tessalônica, ele estava em Filipos, né? Ali numa cidade bem próxima. E lá o que aconteceu? Ele foi preso. Ele expulsou, ele repreendeu o espírito imundo de uma adivinhadora lá. E os donos dela, ela era uma escrava deles, ela, né, adivinhava. E eles ganhavam dinheiro às custas dela. E depois que Paulo repreendeu aquele demônio, ela parou de adivinhar. E isso trouxe consequências para ele, que ele foi preso. Paulo e Silas são presos em Filipos. Só que lá na prisão, depois de eles serem chicoteados e serem amarrados a um tronco, sabe o que eles fizeram? Eles louvaram a Deus. Eles louvavam a Deus. Deus, tu és maravilhoso. Senhor, eu estou aqui, apanhei, estou ensanguentado, mas eu te louvo porque quem sou eu para ser digno, Senhor, né, de sofrer por causa do teu nome? Senhor, tu és maravilhoso, nada disso tira a tua glória, pelo contrário, isso tudo, né, nos traz para mais perto do Senhor, nos permite te ver com mais clareza. Eu não sei quais eram os hinos que eles cantavam, mas a palavra fala que à meia-noite houve um terremoto e as portas da prisão foram abertas. E o carcereiro que queria se matar acabou se convertendo. E todos da casa dele aceitaram o Senhor e foram batizados. Algo tremendo aconteceu ali. Algo maravilhoso. Eu tenho certeza que quando Paulo está falando, olha, vocês entenderam, vocês estão no caminho certo. Paulo estava lembrando disso. Tenho certeza que Paulo deve ter
testemunhado para eles ali em Tessalônica que eles tinham acabado de passar em Filipos. Ele diz, olha, apesar de muito sofrimento, receber a palavra com a alegria que vem do Espírito. Sabe o que é sofrer por amor a Cristo e ser cheio da alegria do Espírito Santo? São coisas que os nossos irmãos da igreja perseguida passam diariamente, né? E acabam fortalecendo a nossa fé. Porque as nossas lutas, comparada deles, não são, né? Não são tão grandes, não são tão graves. E é isso que estava acontecendo ali, irmãos. E quando a gente lê aqui no versículo 6, apesar de muito sofrimento, você pode entender esse muito sofrimento como uma pressão, como uma angústia, ou como, sabe quando se pisa uva? É esse tipo de expressão que eles usavam, né? É a mesma expressão para muito sofrimento, né? É algo que esmaga. É como pressionar a azeitona para tirar dela o azeite, né? E realmente, irmãos, os momentos que nós somos perseguidos pela fé, os momentos que nós somos insultados, os momentos que nós somos, né, confrontados por causa da nossa fé, e a gente, sabe quando você está certo e você sofre por estar certo? Isso traz um gozo, uma alegria que não tem como descrever. E é isso que Paulo está falando. Vocês sabem o que é isso, ele está falando para aqueles irmãos. Vocês sabem o que é experimentar isso. Vocês estão seguindo os nossos passos, vocês estão seguindo os passos do Senhor Jesus. Versículo 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Você lembra que eu falei a semana passada que a Grécia Antiga era dividida em duas províncias romanas? O norte era a Macedônia, o sul era a Caia. O norte, onde ficava a cidade de Filipos, de Tessalônica, onde Paulo estava, e o sul, a Caia, onde ficava Atenas e Corinto, onde ele vai mais tarde. Então, presta muita atenção nisso agora, porque ele vai falar duas vezes esses nomes, Macedônia e Acaia. Ele está falando no versículo 7 que esses irmãos em Tessalônica, eles se tornaram o quê? Modelo. Para quem? Para todos os crentes. Então, todos os crentes acabaram olhando para os irmãos de Tessalônica e falaram, o que é isso? Né? O que está acontecendo ali? O que Deus está fazendo ali? A fé dele se tornou um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia, em toda aquela área e em toda a Caia. De norte a sul, a fé daqueles irmãos impactaram as igrejas de Jesus. Isso é tremendo. E aí no versículo 8 ele fala, porque partindo de vocês, prestem muita atenção, olha o que estava acontecendo lá. Versículo 8, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia, e não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. A fé desses irmãos, o exemplo, se tornou o modelo para todos os irmãos, de tal forma que Paulo olhou para aquilo e falou, eu não tenho mais nada a falar. Eu não preciso dizer mais nada. Eu não preciso dizer nada, porque o que vocês estão fazendo está falando mais alto do que qualquer palavra. A fé de vocês tem encorajado os irmãos do norte e do sul em todo canto. E ele fala duas coisas que isso tem que acontecer em qualquer igreja saudável. Ele fala, a partir de vocês se propagou a mensagem do Senhor. A igreja do Senhor é como o arauto do Senhor na terra, o embaixador do reino celestial. É papel da igreja anunciar as boas novas da salvação. A igreja em Tessalônica estava anunciando, a mensagem do evangelho saiu dali e se espalhou. Toda a igreja saudável espalha a mensagem do evangelho. E ele falou, olha, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia, e não somente isso. Veja bem, não era só que eles estavam pregando. Algo mais forte do que as palavras estava acontecendo.
Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Uma coisa é eu falar, outra coisa é você ver na minha vida. Uma coisa é quando você fala de Jesus para as pessoas, outra é quando elas veem Jesus na tua vida. É muito mais forte, é muito mais poderoso. É realmente o que faz diferença, né? Em qualquer pessoa. Não é o que a gente fala de Jesus. A gente precisa falar. Como ouvirão se não houver quem pregue? Não é isso que a palavra fala? Então a gente tem que falar, tem um momento de falar. Mas essa fala, ela é ineficaz e ineficiente se ela não corresponder às atitudes. Não é verdade? Se essa fala não corresponder às nossas atitudes, ela não significa nada. Ela não tem poder nenhum. E Paulo está falando, olha, vocês não só pregaram o evangelho, mas como vocês se tornaram exemplo da fé. A fé de vocês tem falado mais alto. E isso tem impactado a muitos. E o resultado é que eu não tenho mais o que dizer. Eles deixaram Paulo sem palavras. Eles deixaram Paulo sem ter o que dizer. Irmãos, como nós precisamos não só falar de Cristo, mas viver a autenticidade da nossa fé, não é? Ser apaixonado por Cristo, irmãos. Eu não sei como é que você está, né, na tua fé, na tua caminhada com o Senhor, mas eu quero fazer um apelo, né, um apelo. Irmãos, o tempo é curto. Deixa tudo de lado, meu irmão. Tudo que não é importante, tudo que não te aproxima mais do Senhor, tudo que rouba teu tempo, e ame a Deus, e ame o Senhor. Nosso tempo é curto, e isso não vai fazer só bem para as pessoas. O principal, isso faz bem para você. Você se sente fortalecido, você se sente abençoado, você se sente amado de Deus. Tudo que você sabe, tudo que a palavra de Deus fala, você com a mente desobstruída, né, uma mente limpa, uma mente que está em contato com o Senhor, recebendo do Senhor, potencializa isso a mil, sabe? Se uma pessoa fala, Deus te ama, é legal, eu fico feliz com isso, mas a pessoa ela não está andando com Deus, ela não está crendo nas promessas de Deus, ela não está meditando na palavra, ela não está compartilhando da fé dela, ela está levando a vida. Mas ela ouve que Deus ama, ela fica feliz. Deus me ama, Deus morreu por mim, legal. Legal, é ótimo isso, né? Mas quando a pessoa ela tá livre, quando ela está desimpedida, ela tá totalmente voltada para Deus, ela está totalmente comprometida com as coisas do Senhor, ela ouve que Deus ama. Meu irmão, isso não é só legal. O amor de Deus na vida daquele que confia e crê nele repercute, é como esses irmãos, faz com que o evangelho se propague, faz com que a fé que você tem se torne palpável para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas elas começam a olhar para você e falar, nossa, você realmente crê? Você realmente acredita no que você está falando? Nossa, Deus é visível na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Claro que sim, né? Vocês não são bobos, né? Vocês não são burros, né? Graças a Deus, né? Vocês entendem bem o que eu digo. Então, é isso que a palavra de Deus nos confronta, irmãos. A viver uma vida abundante. A viver livre, recebendo do Senhor. Deixando Jesus viver através de você. Isso se chama uma vida poderosa. Uma vida cheia da presença do Senhor. Cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. É assim que nós vamos impactar a cidade. É assim que Deus vai fazer diferença através das nossas vidas. De outra forma, nós somos apenas medíocres, né? Nós temos a opção, é louco isso, né? Eu queria não ter a opção, né? De ser um crente medíocre ou de ser um crente onde o poder de Deus transborda. Eu queria não ter essa opção, né? Mas nós temos essa opção. Deus nos deu essa opção de nós escolhermos sermos crentes medíocres. É crente, tá bom. Tá indo para o céu. Ou ser um poder de Deus na terra.
ser o poder de Deus na terra. Impactar o mundo para o Senhor, fazer a diferença. Amém? Então é isso que Deus quer de nós, né? Assim que essa igreja estava fazendo, Paulo ficou sem palavras, falou: vocês estão no caminho certo. É isso aí. Continuem assim. Versículo 9: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esse versículo ele fala muito conosco, tá? As próprias pessoas de fora da igreja, elas estavam falando da igreja. O que elas diziam? Eles relatam a maneira que vocês nos receberam, ou seja, eles foram hospitaleiros e principalmente eles acreditaram na palavra de Deus. E como se voltaram para Deus, ou seja, aquela palavra surtiu efeito. Eles creram de tal modo que eles se voltaram para Deus. E o que diz aí? Eles deixaram os seus ídolos. Tanta coisa pode ser um ídolo para a gente, não é? Entenda isso. Tudo o que te afasta de Deus é um ídolo. Tudo bem? Tudo o que impede você de louvar a Deus, de buscar a Deus, de orar a Deus, isso está sendo um ídolo na tua vida. Isso está entre você e Deus. Os Tessalonicenses, a palavra de Deus caiu no coração deles e eles reagiram com uma fé tão grande que eles abandonaram imediatamente os ídolos deles. Os deuses, os falsos deuses, as falsas esperanças, tudo aquilo que não acrescentava em nada na vida deles, ficou para trás. Eles jogaram fora, porque aquilo estava sendo um peso para eles. Aquilo agora não fazia mais sentido. Sabe quando alguma coisa não faz mais sentido na tua vida? Deus te chamou para Ele, Deus tem uma obra para a tua vida e você está segurando alguma coisa que não faz mais sentido, não cabe mais para você, não pertence mais a você, sabe? Isso não te pertence mais, é bem isso. Isso não cabe mais para você. Isso tem que ficar para trás. Alguém falou que o caminho cristão, ele é estreito. E realmente a palavra de Deus fala isso, né? O caminho é estreito. E nesse caminho estreito, a mochila, o mochilão que a gente quer levar, não passa. Tem que ser tirado. Tem que ficar do lado de fora. O caminho é estreito, irmãos. Não dá para passar com uma mochila nas costas. Todo peso, todo embaraço, todo pecado tem que ficar para trás. Amém? A palavra de Deus fala que o pecado não vos dominará. Em Romanos ele fala isso. O pecado não tem domínio sobre nós. Se essa palavra cai num coração sedento de fé, que acredita, qual é a reação pelo que a gente tem entendido da palavra? Dar as costas para o pecado e se voltar para Deus. Amém? É isso. É isso que acontece. Quando a palavra de Deus cai no coração cheio de fé, não existe outra atitude. É dar as costas para o pecado e se voltar para Deus. Os irmãos, eles se voltaram para Deus e deixaram os ídolos para trás. Amém? E passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Tudo isso que eu tinha antes é morte. Sabe? Pecado é morte. Embaraço, peso, se não me aproxima de Deus, é morte também. Quantas coisas na nossa vida são objetos de morte? Morte. Porque não está trazendo vida, não está me permitindo receber mais de Deus, não está permitindo Deus ser mais visto na minha vida ou agindo na minha vida. Então isso é morte. A vida é quando eu me volto para Deus, é quando eu estou livre dessas coisas e eu posso receber do Senhor. E eu posso ser usado pelo Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Isso é maravilhoso. E eles passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, muda tanto na nossa palavra, na nossa fala, quando Deus se torna vivo e verdadeiro para nós. Muitas vezes nós somos cristãos, professamos a nossa fé em Cristo, mas andamos como mortos. Parece que o nosso Deus está morto. Parece que a gente fala do nosso Deus que nem os budistas falam do Buda, que nem os idólatras falam dos seus deuses. Não, o meu Deus é assim, assim, assim. E o meu é assim, assim, assado. Tipo, igual, né? Mas quando a gente
se volta para o nosso Deus e a gente crê num Deus vivo e verdadeiro, que não existe outro igual, os outros são tudo de madeira, ou está tudo morto em algum cemitério, aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz Allan Kardec, aqui jaz Buda, aqui jaz, sei lá, Confúcio. O nosso não, o nosso é vivo, o nosso venceu a morte. Não tem como mais a gente falar do nosso Deus como as pessoas falam dos seus deuses. Porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é verdadeiro. Amém? Então, tudo isso muda. Esses irmãos, eles foram impactados, eles foram transformados porque creram na palavra de Deus, simplesmente isso. Uma fé genuína sempre vai trazer mudanças radicais. Eu quero ouvir um amém bem alto. Uma fé genuína sempre vai trazer mudanças radicais na nossa vida. Amém. Louvado seja Deus. Uma fé genuína traz mudanças radicais. E era isso que Paulo via neles. O versículo 10 diz que essa fé radical deles não só causou mudanças físicas, aparentes, né, visíveis, mas olha só o que diz o versículo 10. Eles passaram agora a esperar do céu o Filho de Deus. Eles viviam agora na expectativa da volta de Cristo. A quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, isso mudou a vida deles por completa. E era uma sociedade imoral. Que assim, os deuses deles, assim, para você cultuar os deuses que esse povo estava acostumado, geralmente você ia num templo pagão e você se prostituía, né, com prostitutas ou prostitutos cultuais. E ali você estava, não, estou aqui adorando o Deus tal, né, isso aqui é para o Deus fulano. Era uma cultura onde a religião ela estava impregnada com a imoralidade sexual. Então, quando você ouve aqui Paulo falar, olha, que eles largaram esses deuses, quer dizer assim, que eles deixaram de adorar a própria carne, eles deixaram de adorar a si mesmo como Deus, e se voltaram de verdade para o Deus vivo e verdadeiro, irmãos. Isso é tremendo. Então, essa mudança foi tão linda, que eles passaram agora a esperar Jesus voltar. Eles passaram agora a viver de tal forma que a cada dia podia ser o dia que Jesus ia voltar e eles iam ver Jesus face a face. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu falar para você agora, de todo o coração, eu creio que antes desse culto acabar, nós vamos ver Jesus face a face. Alguns falaram amém, outros fizeram uhul. Esse é o coração de quem realmente acredita na palavra de Deus, que Jesus está voltando a qualquer hora. Esse é o coração que Deus espera dos seus seguidores. Mas se por acaso, em algum coração, em alguma mente passou, ele não sabe o que fala, muitos já falaram isso, Jesus não vai voltar tão cedo. Ou você pensou, ou você sentiu assim, tomara que não, porque eu tenho muito que me acertar. Olha, imagina se isso acontece agora, né? Como que fica aquilo? Como que fica aquilo outro? E aquilo outro lá também, né? Ou, sei lá, não casei, não tive filho, não, sei lá, ainda tenho muito para aproveitar. Eu não sei, eu estou supondo, eu estou chutando. Mas vamos dizer, vamos supor que alguma desses pensamentos, alguma dessas coisas passou no seu coração. Isso significa, resumindo, que você não crê nessa palavra que Jesus vai voltar a qualquer hora. Isso significa que você não só não crê que Jesus vai voltar, mas que você não está preparado caso ele volte. Não é verdade? É verdade. Mas eu quero fazer um apelo. Eu quero dizer para você que o Senhor ama você. E que Ele mal pode esperar para olhar nos seus olhos, ou para que você olhe nos olhos dEle. Porque Ele já te contempla. Ele, como um pai e uma mãe bem babona, Ele fica velando por você dia e noite, todo dia. E tudo que Ele quer é que Ele se torne o tudo para você.
Porque se Ele se tornar o tudo para você, e você viver realmente, nada mais é tão importante, e você aguardar Ele, você mal pode esperar para olhar nos olhos dEle. Isso significa que você é uma pessoa livre, que você é uma pessoa liberta, isso significa que você é uma pessoa saudável, significa que você está no lugar onde você tem que estar, para receber tudo que Deus está dando para você. E essa é a vontade de Deus, esse é o coração de Deus. Deus quer que você receba tudo que Ele tem para você. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus, eu também. Vamos ficar de pé e orar, irmãos.